Olá, pessoal. Feliz em tê-los aqui. Eu sou Diogo Calor e, como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. E hoje, em um dia tão especial, trago aqui uma pessoa que vai contar a história de três gerações que trazem a história da engenharia, da elétrica, de muita coisa muito boa que traz a nossa cadeira de engenharia elétrica, é um sucesso entre nós. Hoje eu estou aqui com o Nuziante, o CEO da Dimi Painéis, é um prazer recebê-lo aqui, Nuziante, muito obrigado pela sua presença. Vamos ter essa tarde aqui para bater um papo e você poder eternizar a sua história aqui, mostrar e inspirar muitas pessoas a chegar no topo de sua carreira. Eu espero, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde você que nos assiste. Obrigado, Diogo, pelo convite. Espero estar à altura dessas frases todas que você falou. Vamos lá. Não, mas com certeza está, né? Você é a Jime, né? Vocês são uma história, uma inspiração para a gente, que para nós que somos, eu que comecei como técnico lá atrás, que venho dessa história da elétrica, que conheço desde menino, cara, tá aqui com você é um prazer muito grande. Vai ser muito legal ouvir sua história, tenho certeza que vai me inspirar muitas pessoas, porque esse é o nosso intuito de estar aqui, levar a Bacana. história das pessoas e mostrar que nesse nosso Brasil de meu Deus, a gente pode chegar ainda em grandes lugares, dependendo da nossa vontade, do nosso Sem trabalho, da dúvida. nossa dedicação. Isso aí. E a história de vocês é exatamente isso, né? São 3 gerações trazendo uma história de uma grande empresa aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz e vai ser um prazer ouvir a sua história aqui. Vamos lá. Vamos Vamos lá. lá. Eu queria que você contasse para a gente um pouco do Nuziante menino, do menino. Quando você lembrar da primeira vez que você se lembra por gente, menino Nuziante, onde era, com quem Eu, era, eu- como era. bom, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, vivi na Penha, Cangaíba, Vila Esperança, aquela região. Meus pais são daquela região, meus avós chegaram naquela região. Minha avó é de origem espanhola, mas chegou, a avó por parte de pai, né? Chegou naquela região com a família, mas ela é de origem espanhola, que veio plantar cebola e batata no interior de São Paulo. O meu avô, por parte de pai, o Pascoal, que é um dos dois fundadores da Jime, né? Depois eu vou contar um pouco essa história. Ele veio com o seu pai italiano do Brás, mas se fixou na Penha. E os outros dois, o meu avô José e a minha avó Alice, também daquela região, vieram, cada um se encontrando ali, mas já a família já era da região mesmo. E, cara, eu vivi a minha infância em 3 lugares. Eu ia para o colégio, ia para a escola de natação, eu vivi a minha infância toda nadando, e o terceiro ponto de apoio era a Jime. Então, entre uma coisa e outra, eu sempre estava na Jime. Então, tenho assim, muitas lembranças doces de onde a Jime começou, ali no Cangaíba. Foi no No Cangaíba. Cangaíba, na Avenida Cangaíba 3.905. Eu me lembro desse endereço. E, enfim, era uma fábrica, mas ali tinha 2 coisas muito gostosas quando criança. Tinha uma Kombi verde que vendia pastel na porta. Então eu ia na Jime para comer pastel. E no intervalo à tarde eu ia com meu avô comprar chocolate na padaria Barra do Ouro, que ficava ali perto. Mas, cara, minha infância foi muito doce nesse sentido, mas a Jime sempre fez parte dela, né? Sim. Da minha vida como um todo. E aí você curtia a sua infância, suas brincadeiras de criança, fazia 3 espaços e dentre elas já Já elétrica. tava. Já brincava de elétrica. Cara, eu acho que ao invés do Nescau no leite, meu pai misturava cobre, né? E aí a coisa foi naturalmente, a vida foi me levando aí. Que Foi me bacana. trazendo, né? Me levando, foi me trazendo. E você se lembra de um momento na sua infância mesmo, lá acompanhando, porque a fundação do seu avô, né, depois levada pelo seu pai, e Na, agora você desenhando a história como o seu daqui para frente. é, Esse é o resumo global, quase. quase isso. A Jime, nesse ano de 2026, ela completa 55 anos, né? Mas o desenho, né, o sonho, a coisa, a ideia era do meu pai, da empresa. O meu avô teve outras empresas antes da Jime, mas a ideia da Jime era do meu pai. E aí, como um bom pai, né, o meu avô bancou o sonho do meu pai. E aí a coisa começou. Então, tanto que o meu avô chegou na empresa apenas 5 anos depois da fundação. Eles fundaram juntos, mas quem tocou, o ideal era do meu pai, a ideia era dele, e ele que conduziu a empresa desde o primeiro dia. E você, quando criança, quando você percebeu que começou a falar, puxa, isso aqui tá no sangue correndo. Ah, Desde criança você percebeu? eu acho que foi uma coisa natural, mas eu nunca pensei, quando criança, em trabalhar. Eu só queria brincar, né? Então eu fui pensar nisso adolescente.
Então eu não falava que ia ser engenheiro. Eu não me lembro de falar nada, de trabalhar. Não tenho essa memória. Mas depois na adolescência a coisa começou, aí eu brincava com meu pai que eu ia ser soldado do exército, e ficava que eu ia estudar em Agulhas Negras, que ia virar militar, não sei o quê. E meu pai fala que, cara, filho, eu tinha arrepios quando você falava aquilo. Aí depois eu falei, não, você é advogado. Aí foi, e de repente eu falei, putz, cara, acho que a vida tá ali mesmo. E aí, nas reuniões de família não tinha esse papo? Não tinha pressão, nunca teve pressão. Meu pai me levava na empresa e aquilo foi um caminho natural, né? Já um pouco diferente do que eu faço com os meus filhos hoje, né? Eu já intensifico, e a minha esposa ajudou muito e ajuda muito nesse processo. A Cristina, ela é mais direta aos meninos, sabe? Ah, você gosta de iPhone? iPhone é caro, viu? Sai de lá. E aí foi direcionando, mas acho que a vocação, me parece que os meninos vão seguir os passos também. Mas hoje viemos aqui para contar a história do Nuziante. Né? Do Nuziante, com certeza, com certeza. E aí... Mas qual dos três, né? O meu pai, eu ou meu São filho? São três, né? Nuziante, porque o meu avô era Pascoal. Ah, o seu avô era Pascoal. Graziano. Legal, então é do filho do neto. O meu pai é o Nuziante Graziano Neto. E você? O primeiro eletricista que a gente tem referência é o meu bisavô, que tinha um nome idêntico ao meu, Nuziante Graziano. Certo. Ele era eletricista da Marinha Italiana. Quando veio para o Brasil a convite do Matarazzo, que o Matarazzo no sul da Itália ele passava o rodo, né? Todos os profissionais que ele encontrava, marceneiro, carpinteiro, eletricista, encanador, tudo que tinha ferreiro, ele pegava no sul da Itália e trazia para o Brasil. Principalmente no período ali, antes da Primeira Guerra, ou seja, 1910 para frente, até 1940, ele trouxe todo mundo. Todos os que tinham capacidade, ele trouxe. Que legal ouvir isso, porque a família Matarazzo tem uma grande história no Brasil. Acho que na Revolução Industrial que a gente viveu aqui, né? Eu acho que eles são, né? Eles puxaram a Revolução Industrial, talvez, do Brasil. Depois de Irineu Evangelista, né? O Barão de Mauá, sim, não tem outro que não seja o Matarazzo. É verdade. E que bacana, né? Saber que tem essa história. Pois é. Também sou descendente de meus pais. Meu pai, na verdade, também é italiano. Mas eu não tenho muito isso comigo, essa história, porque não é a nossa essência muito lá na família, mas meus avós se foram quando eu era menino, então a gente meio que abrasileirou tudo e foi embora. Mas é legal, né? A profissão veio do seu avô, bisavô eletricista. Aí formou o filho engenheiro, meu avô estudou na Politécnica, da turma de 46, aí depois meu pai se formou engenheiro também em 72, e eu me formei em 99. Que legal, que história século bacana. Passado, eu sou da última safra do século XX. Eu me formei, eu estava nesse século. Tá vendo? Mas comecei no século passado. E você começou na faculdade, você formou em 99? Entrei em 95. E aí, mas antes... Formei em 5 anos, nunca peguei um ADP, hein? Eu não posso dizer o mesmo. Queria dizer o mesmo, mas não vou poder. Mas bacana. Teve um semestre meu de faculdade que eu reprovei em todas as matérias do semestre. Cacilda. Eu trabalhava como técnico de gerador, e aí eu viajava para cima e para baixo. Aí eu reprovei em todas as matérias. Você passou na aula prática e reprovou na teórica. Eu reprovei por falta, reprovei todas as matérias por falta. Fiquei uma realidade, né? Foi parte do momento, né? Sem dúvida. E como que você, me conta um pouco da sua adolescência, quando foi que você começou na GIME? Foi já para adolescente? Não. Mais ou menos que fase? Eu entrei na GIME dia 5 de janeiro de 2000, depois de formado engenheiro. Trabalhei 2 anos fora. Meu pai, nesse ponto, ele teve em vários pontos, né? Foi muito sapiente, mas da formação, da minha formação, ele foi fundamental, porque ele disse, primeiro você vai ser empregado, depois você vai dar ordem. Cara, essa foi a frase dele. Vai aprender fora, vai trabalhar fora. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio sensacional. Eu trabalhei 2 anos na Cetal Construções. E eu fiquei 1 ano e meio em projeto. Depois eu fui para inspeção. Depois eu fui... projeto, inspeção. E depois eu fui para Niterói, no estaleiro que a Cetal tinha, né, que hoje se chama Fels. E fiquei embarcado em uma plataforma da Petrobras. Fiz primeiro óleo numa plataforma da Petrobras, na P35. Que legal. Foi um belo estágio. Isso tudo antes de formar? Sim. No 5º ano. Eu fiz o 4º e o 5º ano de estágio. Que legal. Hoje a turma reclama, né? Mas eu saía de casa 15 para 5 da manhã, ia para Cetal no 4º ano, eu ia para Cetal de manhã, então eu chegava lá 6h40, porque se você para sair da Zona Leste, para chegar no final ali perto do Largo 13, de 1h30, 2. Então eu saía de casa e chegava o quanto antes o trânsito me permitia. Aí trabalhava até meio-dia 15,
almoçava para chegar na Mauá a 1h30, em São Caetano. Aí, então, saía da Zona Leste, ia pro Largo 13, voltava para São Caetano, assistia a aula até 6h30 e voltava para casa. Você fez à tarde. Esse é o quarto ano. Porque a Mauá, onde eu estudei, o segundo e o quarto ano a aula é à tarde. Primeiro, terceiro e quinto, aula de manhã. Entendi. E aí no quarto e quinto ano já tinha aula de sábado, enfim. Era o que tinha, né? É o que você falou. Tem que ralar, tem que ralar, vamos embora. Mas e como que você escolheu a engenharia elétrica quando jovem? Isso que eu tô falando, foi natural. Nem lembra como? Não me lembro como, porque a coisa foi tão... Eu fui evoluindo, chega num certo ponto, começava a olhar o meu pai, falei, pô, um cara de sucesso, tem a empresa aí na mão, acho que é o meu caminho. E aí comecei a me inquirir se realmente era isso que eu queria fazer na vida. Esse foi o ponto. Aí eu falei, putz, acho que eu tenho condições para isso. Eu tinha medo de não corresponder, né? Mas eu falei, acho que eu tenho condições para isso sim. Aí prestei o vestibular na Mauá e na Poli. Foi que foi. Aí tirei 0 em redação, só me sobrou a Mauá. Aí eu fui para Mauá. Bacana, e isso é uma história muito legal, né? Porque assim, a família tende a... E eu acho que isso é um... Maçã não cai longe do pé, cara. É verdade. Mas exato. Mas e como isso é uma realidade para os dias de hoje, por exemplo? Porque hoje, seus filhos, o seu mais novo tem quantos anos? 13. E o mais velho, aí tem um do meio que tem 16 e o de 18. O de 18 já tá na Mauá também, fazendo elétrica. Que legal. Mas é assim... Mas e pro de 13, para a realidade de hoje em dia? É porque assim, tudo também vem muito, corrobora porque você vem da sua geração, seu avô, seu bisavô, avô, pai, tudo com uma tendência e a realidade da educação era outra, né? Para hoje, como que você, assim, para a gente parar um pouco, depois voltar para sua história, mas só para pegar esse gancho e falar um pouco sobre como que você enxerga, por exemplo, você vê na juventude lá na GIME, que está chegando agora e que não tem uma realidade de vir de uma história familiar. Hoje, eu acho que é muito difícil você conseguir ter isso dentro de uma família, hein? Acho que sim. Acho que tá complicado sim, porque a realidade a capacidade de estudar tá complicada, né? Parece que os jovens estão um pouco mais imediatistas, né? Então, para você se formar engenheiro leva 5 anos. Mas para ter o diploma, para ser engenheiro leva muito mais tempo. Muito mais tempo. Porque você tem que entrar em algum lugar, aprender a prática, desenvolver aquilo. Demora mais. A rapaziada, hoje o cara chega com 6 meses, ele é estagiário, se não for diretor, não teve oportunidade. Não foi então, reconhecido, né? Exato. Então, eu entendo que essa geração aí, ela vai ter que botar a bola no chão um pouco. E tudo por conta da informação é muito rápida, né? Na nossa época a informação vinha na sua, diferente da minha um pouco, mas a informação era muito distante, né? Ela demorava um pouco para chegar. E você tinha poucas fontes, e essas fontes eram confiáveis. Então, eu ia fazer trabalho de escola, eu pegava a enciclopédia. Né? Hoje você põe no Google, põe no chat GPT, e você sabe se o que está vindo está certo. Você confia, escreve e de repente pode estar escrevendo uma barbaridade qualquer. Eu lembro da minha época de faculdade que eu fiz uma faculdade em Guarulhos, que era o antigo Albert Einstein, que depois foi comprado por 1 milhão de faculdades, mas eu me lembro que tinha uma biblioteca e, tipo, eu lembro muito de eletromagnetismo, tinha 2 livros em inglês. E eu não falava nada, eu falava um inglesinho bem vagabundo, e ainda falo até hoje esse mesmo inglês vagabundo, mas na época era jovem, né? Mas tinha 2 livros, e aí, tipo, você tinha que começar a pegar o livro 2 meses antes da prova, que senão você não estudava. Pra conseguir entender o inglês, né? E, cara, hoje tá tudo tão diferente, né? Sem dúvida. Eu fiz o sinal da cruz em relação ao eletromagnetismo, porque eu não sabia que aquela fundamentação teórica do eletromag se tornaria a minha paixão, porque eu sou apaixonado pelo campo elétrico e as suas consequências, digamos assim, físicas. Mas é aquilo que depois se tornou a minha paixão, mas eu não sabia, né? Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu falava, pô, isso é um pé nos pedaços e achei que aquilo nunca ia usar na minha vida. Isso é a juventude, né, cara? E a maturidade. E aí eu te pergunto também, falando de juventude e de maturidade, né? Você teve, voltando na sua história, uma coisa que eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 9. E o que eu espero ter muita coragem que seu pai teve de falar, vai pro mundo ver. Isso para você, com seus filhos, foi mais fácil? Em que sentido? Em que sentido? O seu pai pegou e falou, vai lá fora conhecer o mundo antes de você vir aqui para a empresa. Não tem a menor dúvida. Nesse ponto, eu e a Cristina, minha esposa, somos muito parceiros e pensamos muito igual, sabe? Nós estamos criando os moleques pro mundo.
Eles não são nossos. Nós estamos criando eles para o mundo. E temos acertado. Então, eles já fizeram intercâmbio. Os dois mais velhos, no começo desse ano, pai, nós vamos viajar sozinhos os dois. O de 18 e o de 16. Fez 18 em novembro, em janeiro, tá os dois viajando sozinhos na Europa. Que legal. Os dois. Se vira. E foram embora. Isso é Então, muita coragem, acho que nós acertamos. Sim, Mas sim. a coragem deles, né? Não a nossa, né? Acho que a gente criou certo. E depois de 15 dias, tiveram alguns percalços durante a viagem, se viraram, resolveram tudo. E quando chegaram de volta, e aí, gostaram? Sim, vamos marcar a próxima. Então, assim, o trabalho de pai e mãe que funcionou. Mas aí vem a juventude. Quando você lembra, quando você teve que ir para o mercado sabendo que seu pai... Isso foi um choque para você ou não? Não. Lembrar, você encarou que tipo, tinha que ser aquilo mesmo. Encarei. O que eu tinha de preocupação é que, assim, meu pai é enunciante, eu também enunciante. Então, quem eu era? É o filho do enunciante. Eu não era o enunciante, eu era o filho do enunciante. Entendi. Aí hoje, 27 anos depois de carreira, agora eu já sou o enunciante. E seu pai tá bem? Tá bem, tá aposentado, muito bem, obrigado. Mas o seu pai é o meu pai, que teve a história dele, o sucesso dele, eu já sou eu. E espero que o meu filho, quando chegar, vai achar o espaço dele também. Ele vai ser o enunciante, filho do enunciante, neto do enunciante, e a vida vai seguir. Mas é claro que assim, o nome, né, o nosso nome, enunciante, e a Jime, tem um peso, né? Então, a história de mercado, muito história, grande, né? muito grande. Eu tô na área de elétrica há 30 anos. E de menino, quando era técnico, eu já conhecia já. Pois é. Né? Então, puxa, de várias outras passagens em grandes empresas que eu trabalhei. Então, é uma história muito grande. É difícil, né, quebrar essa barreira, né? Isso foi uma preocupação para você naquela época que você foi pro mercado? Não foi uma preocupação, mas eu tinha uma, digamos assim, era um incômodo, né? Que todo lugar que você chega, você acaba sendo comparado, né? Mas eu tenho uma formação diferente. Meu pai, ele, o meu filho vai ser, né? Os meus filhos serão cada um os seus. Mas é natural, você olha para alguém e fala, pô, teu pai, trabalhei com teu pai, trabalhei com teu avô e tal. Então, naquele momento, a gente é muito ciumento de si, né? E aí hoje, estou muito feliz, muito tranquilo, lido com isso com mais naturalidade, mas no começo da carreira não me incomodava, mas eu tinha um pouco de... Mas é um brilho, né? Exato. E isso daí tá faltando um pouquinho na galera hoje em dia, você não acha, não? O cara bater no peito e falar, pô, tô aqui. Porque é confortável, seria confortável para me esconder atrás dele, né? Eu sou o filho dele e tal, e vão tocar a vida, a empresa tá aqui, vou estabelecer minha vida ali dentro e seguir. E não foi o que nós fizemos. Isso daí é coragem, né? Que parte de pai para filho e vai embora, né? Sem dúvida. Muito legal mesmo saber. Eu imagino como foi para você e queria que você me contasse como foi chegar na Jime. Porque aí você já não era mais o filho do anunciante. Talvez lá dentro, pelas pessoas, talvez naquele momento ainda sim. Mas para você, você já estava... Você estava ciente quem era você. Mas daí, de novo, meu pai tinha um plano, né? E aí ele estabeleceu um processo de job rotation dentro da empresa. Então, eu trabalhei na prensa. Eu prensei cobre para entender como regulava uma prensa. Eu fui para o campo, fiz comissionamento, eu fiz teste, eu fiz projeto, eu fui para vendas. Fiz de tudo um pouco durante 2 anos, até me definir, olha, eu prefiro a área de projeto de desenvolvimento, que foi onde eu iniciei minha carreira para valer dentro da Jime, né? Mas foi bem interessante essa coisa, dessa formação, sabe? Mas você entrou lá no chão de fábrica primeiro. Totalmente. Isso é muito bacana. Eu sei regular uma prensa excêntrica, sem destravar uma prensa excêntrica. E quando você lembra disso, qual é o sentimento? Prazer enorme. Porque você entender, né? Hoje não se usa mais, mas estou falando da prensa excêntrica, mas tem tantas outras ferramentas. Teve um episódio que um rapaz estava utilizando um arco de serra, cortando uma barra roscada, e eu passei atrás dele e falei, cara, você vai se machucar com a serra cortando desse jeito. O cara me olhou, esse filho do patrão, cheguei. Mostra aí como que é. Falei, não tem problema nenhum. Primeiro você põe o dedo, você segura, põe o arco de serra, dá a primeira, depois você travou, apoia com as 2 mãos, porque se o arquinho quebrar, você vai se machucar e tal. Obrigado, doutor. Faz aí que eu vou ver de novo para você. Então, é gostoso, você ter conhecimento e multiplicar é sempre muito bom, né? Sem dúvida. E esse aí foi a sua primeira fase, 2 anos assim? Foi, de job rotation, foi. Então, essa rotação de trabalho lá dentro, eu aprendi um pouco de tudo. Mas no final, você escolhi projeto de desenvolvimento. Mas teve alguma outra dúvida ou foi isso na cabeça? Direto, não, na veia.
Na veia. Na cabeça. Tanto que eu entrei, fiquei esses 2 períodos, assim, de desenvolvimento ali, de job rotation. Quando eu fui para o projeto de desenvolvimento, eu falei, meu pai, nós vamos fazer um painel resistente a arco interno. Aí meu pai perguntou, o que é isso? Eu falei, não, pai, um painel de média tensão tem que ser resistente a arco interno. E nós vamos vender isso para quem? Eu falei, cara, hoje você vê, as multinacionais estão entrando no mercado com um painel resistente a arco interno. Então faz um igual. E foi. Aí fizemos um projeto, levamos no laboratório. Eu me lembro perfeitamente, o primeiro ensaio que fui fazer na minha vida foi impulso atmosférico no Instituto de Eletrotécnica, lá na USP. Aí eu perguntei pro cara, como que é um ensaio? Aí ele me olhou assim, você nunca fez ensaio? Eu falei, não. Falei, então deixa aqui, eu vou te explicar. Aí explicou, eu falei, essa porra não vai passar nem a pau. E passou. Passou. Mas o jeito que ele me explicou o ensaio, eu falei, não vai. O cara vai uma onda de taxa de subida, não sei o que, descida, uma cauda e não sei o que, e não pode romper porque o isolante tem que suportar. Nossa Senhora. Aí passamos impulso, frequência industrial, elevação de temperatura, corrente suportável, grau de proteção, funcionamento mecânico. Falei, agora tá tudo pronto, agora vamos pro CEPEL fazer o arco. O que é o arco? Como é que é um ensaio de arco? Eu fui descobrir o arco quando deu o primeiro tiro no painel. Primeiros testes. Tanto que eu me lembro da sensação, sabe? Um segundo comprido, cara. E sai fogo pra tudo quanto é lado, falando, Jesus. E foi, e passamos. O mundo para na sua frente. Para. Eu me lembro perfeitamente, foram 3 aplicações, 3 segundos, né? 3 vezes 1 segundo, mas a emoção... Os 3 segundos mais longos da minha vida. Aí depois teve tantos outros ensaios pra frente, mas a primeira vez a gente nunca esquece. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual foi o seu desafio O maior que você desafio... se olhou e falou, agora eu tô aqui. O maior desafio foi realmente o desenvolvimento do Piccolo, né, que foi a primeira linha de painéis nossos de média tensão certificada. A primeira linha foi Piccolo. Nós fizemos o projeto em 8 meses, entre imaginar que precisaríamos daquilo e terminar o ciclo de ensaios. E essa informação você viu no mercado para começar a desenvolver? Como que foi isso daí? Foi exigência, sabe? Quando você chega num cliente, o cara fala, você tá barrado porque seu painel não é resistente a arco interno. Tá bom. O que é resistente a arco interno, né? Aí fui entender. E naquela época não tinha Google, né? Pequena diferença? Uma pequena diferença. Aí pega catálogo impresso. Me lembro de ter visto o primeiro catálogo impresso de um painel resistente a arco interno. E estuda, entende, norma, e aí liga na BNT para comprar a norma, e assim foi. E esse foi o projeto que foi um divisor de águas. Então, para a história da GIME. Para mim, a história pessoal, com certeza, porque aquilo me encantou. Viver aquela experiência de laboratório, desenvolver alguma coisa do zero, transformar uma ideia num produto, aquilo me apaixonou. Porque isso aí era hoje, a gente estava falando agora há pouco sobre China, sobre essas coisas, hoje é muito normal você ter referência, né? Mas naquela época lá, você ouviu um detalhe e o mundo desabou na sua frente, talvez. Porque você não tinha pra onde olhar. Não desabou, o mundo se abriu na minha frente. Mas você não tinha onde buscar. Não tinha onde buscar, mas a gente sempre abriu acha o abismo, você olhou para baixo e falou, agora eu vou achar. É isso aí. Mergulhou no abismo. Foi maravilhoso. Tanto é que, por conta disso, 2 coisas se abriram para mim, mas 2 muito importantes. Primeiro foi o mundo dos comitês de elaboração de normas. Então, que é uma coisa que eu explorei muito, vivenciei muito isso e ainda vivo até hoje. E o segundo foi o estudar. Então, eu fiz nós realizamos, né, a GIME realizou todos os ensaios na USP na época, e naquele meio tempo eu vi uma publicação lá que era matrículas abertas para o processo seletivo para o mestrado e doutorado, né, claro. Aí nossa, que legal, e aquilo foi entrando na minha cabeça, eu falei, putz, eu vou, e acabei sendo aprovado lá, fiz o mestrado lá, né, numa força multidisciplinar que a USP tinha, né, então juntava o Instituto de Física, o Instituto de Eletrotécnica, a Escola Politécnica e a Faculdade de Economia e Administração, né, a FEA. Essas 4 escolas assinavam um diploma de um mestrado multidisciplinar. E foi esse o curso que eu fiz. Aí meu programa de pós-graduação lá no mestrado foi em energia e o meu trabalho foi em confiabilidade de equipamento. Aquilo, cara, abriu um mundo na minha frente. E dali para frente foi desenvolver.
Esse foi o momento, então, que você olhou Para aí mim foi. ao redor, falou para si mesmo, né? É daqui para frente. Você mudou a... Cara, eu consigo... você estava falando, você contou a sua história, eu relembrando um pouco, comparando um pouco com a minha, porque hoje meu pai tem 78 anos, e ele fez... Eu fui eletrônico de base. O primeiro curso que eu fiz foi reparador de equipamentos eletrônicos no Senai. Então eu sou da época que eu ia para o campo tirar componente eletrônico. Nossa. E eu lembro quando meu pai, pela primeira vez, me viu com um multímetro. Aí na minha época não tinha nem multímetro digital. O primeiro digital eu lembro que tinha no Senai. Não, mas não sei se você lembra de um multímetro digital. Ele era grandão assim, e aí você ia apertando as escalas. Sim, assim. sim. Eu lembro que eu cheguei no Senai, só tinha multímetro analógico, o professor levantou o multímetro e falou: ó, isso é um multímetro digital. Isso é o tô futuro. Guardando. Não, aí ele falou: tô guardando porque esses aqui você não mexe. Então eu passei 2 anos no Senai e nunca pus a mão no multímetro. Digital. Sempre no analógico. E aí eu tava lembrando agora, e é isso que eu queria te perguntar. Seu avô era vivo nessa época? Que era o bisavô era? Não, mas o seu avô era? Não. Também não, só seu pai. É. Imagina a felicidade deles. Então. Nossa senhora. Que orgulho, E né, é barato. E aí, enfim, tem muita história aí, né? Mas aí eu nunca deixei de estudar. Nunca mais parei de estudar. Fiz outra pós-graduação, depois fiz o doutorado. Putz, vivo estudando. É, cara, isso é muito legal. Que Quem mudança, tá né? me ouvindo aí que tem abaixo de 40 anos, estudem. É. Só isso. É aí que a gente evolui. Eu E não acho espera que ninguém te ensinar, não. Pô, pois é. Acho que estudar é a única coisa que pode fazer você mudar o rumo da sua vida sem depender de ninguém. É isso aí. É a única coisa que pode virar a chave dentro da sua cabeça. Com certeza. E valor aos professores, né? Como a educação vai perdendo valor nos dias de hoje, né? Os professores têm cada vez menos valor e a educação, cara, é surreal, né? Como hoje, como eu acredito que tenho quase certeza que você vive muito isso, quantidade de analfabetos que sabem ler e escrever. Sem dúvida. Funcional, né? É. Que horrível, né? É horrível. A gente contrata um monte de gente e o cara não consegue se comunicar. É. Fora que não tem tecnicamente recheio, mas o cara não consegue se comunicar, redigir um e-mail. Em língua portuguesa, né? Redigir numa outra língua distinta. Pois é. Mas na língua portuguesa é difícil até de... Não consegue fazer pontuação, né? Da concordância verbal. É. E um mundo, e a gente que... Mas a culpa, uma parcela de culpa não está nos alunos, né? Está na estrutura. Tem uma estrutura hoje da nossa sociedade que... Conceito comercial que está ao redor de tudo isso. A formação básica não é comercial. O cara não sabe fazer conta de mais, ou não sabe escrever, porque não lê. E a leitura, o cara tem até a 8ª série, não estamos falando de profissionalizante ainda, é lá embaixo. Progressão automática, né? Bolsa não sei o que lá, então... eu ouço muito, hoje é muito moderno, né? A juventude falar sobre bolsa, sobre benefício, sobre tudo isso, mas, cara, na minha opinião, o que falta é a 1ª à 4ª série. Ela pode mudar, né? Eu acho que assim, todo mundo fala de política, e política é não, que vai fazer isso, a esquerda faz isso, a direita. Todo mundo tem várias defesas, mas ninguém defende a 1ª à 4ª série, cara. E eu acho que se a gente defendesse da 1ª à 4ª, mudaria tudo, né? Não, e outra, o quanto a gente estuda. O que se estudava há 40 anos atrás, não se estuda metade. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro do CREA por 6 anos, né? E fiz algumas muito boas amizades e fiz algumas inimizades por falar um pouco do que eu vou te dizer agora. O meu avô se formou com mais de 8.000 horas. Meu avô era mecânico eletricista. Então estudou na Politécnica. Ele com mais de 8.000 horas para se formar engenheiro. Meu pai com mais de 6.000. Eu com mais de 5.000. E meu filho vai estudar 4.000. Só que num mundo em que a gente precisa ter muito mais conhecimento do que o cara há 60 anos atrás. Como é que o cara pode estudar metade hoje do que se estudava há 60 anos atrás? Não pode. Nós estamos num contrassenso. E como é que uma sociedade vai evoluir com gente mal formada e em quantidade insuficiente para aquilo que a economia chama? É a receita do fracasso. É a receita do fracasso. É uma tendência terrível, né? Terrível. Vai acabar... Mas eu sou um otimista. Então, meus filhos têm muitas relações, têm muitos amigos. E a esposa e eu definimos que a nossa casa é o ponto de encontro da galera. Bacana. Então, mantemos todo mundo perto, a gente mantém sob supervisão e tudo mais. E a molecada que chega lá, aí eu boto influência em cima. Você vai ser o quê? Vou estudar economia. Bicho, vai ser engenheiro. Não tem engenheiro. Olha os jornais. Falta engenheiro. Olha quanto ganha engenheiro. E falo. Pelo menos uns 3 ou 4 eu convenci. Já convenci. Pô, então você já fez a lição além de casa, moleque, né? Amigo, você fez a lição de casa e tô além fazendo de dos casa. outros. Não tem profissionais. Não verdade, tem profissional.
Bem formado não precisa nem falar, mas não tem profissionais de engenharia elétrica no mercado. E eu acho que é por causa do bril que não tem a galera, cara. Porque, assim, eu lembro que na minha época eu fiz uma faculdade particular, mas, cara, eu quase morri para pagar. Claro. Eu quase morri para fazer. Sem dúvida. Foram pontos de quase morte por muitas vezes. E hoje, cara, hoje é tão fácil fazer uma faculdade, você faz engenharia. Eu lembro, por exemplo, quando eu saí, eu me formei em 2007, eu entrei, a gente tem um exemplo lá na DWT, que a pessoa faz uma faculdade, a São Judas. Quando eu saí da faculdade, eu entrei pagando R$800 e saí pagando 1.470. E a pessoa hoje paga R$600. A inflação. Como isso? Então. Teve que baratear, né? Então, mas será que o que você aprendeu é a mesma qualidade que se ensina agora? Então, mas na minha época, eu acho que na sua, e acho que toda a história da engenharia tinha uma coisa. Eu lembro de um professor, que ele era um físico do ITA, e ele entrava com 3 canetas e um apagador. E aí ele arrebentava a lousa inteira. Aí no final ele virava para a sala e falava assim: ó, se vocês não aprenderam isso, vai vender hot dog. Vocês não vão aprender mais nada. É isso. Vocês não nasceram para ser engenheiro. E aquilo dava aquele sentimento. Peraí. Claro. Como não, né? Eu sou um imbecil, mas que tipo de imbecil esse cara pensa que eu sou? Né? E isso não existe. Vou te pegar mais na prova, professor. Pois é isso, não existe mais, não né? Existe. E eu acho que isso tem feito muita falta, que é o brilho da galera, né? De querer um desafio. Você sabe que uma leitura que eu faço, e que eu acho que a nossa sociedade inverteu, até no dicionário, o dever vem antes do direito. Sim. E a nossa sociedade inverteu um pouco isso. Todo mundo é cheio de direitos. E os seus deveres, onde estão? Então, minha leitura é, cara, você tem que cumprir primeiro a sua obrigação. Depois você vai pensar se você tem direito a pedir ou exigir os seus direitos. E essa inversão de valores aí estragou muito, eu acho, a nossa sociedade brasileira. Porque se você pegar no mundo corporativo, você, não sei hoje, nos dias de hoje, mas se você olhar para o passado, teve algum gerente que virou gerente primeiro na carteira e depois no trabalho? Ou ele era o cara já era gerente, né? Há muito tempo. Para depois, o registro vem depois, né? Primeiro você prova que pode. Depois eu digo que você está estabelecido no cargo. Hoje em dia não, cara. Mas eu tenho um salário de gerente. Poxa, eu sou gerente. Onde que você é gerente? Você é meio oficial e olha lá, né? Tá entregando aí como analista e tá. Pois é. Mas a galera... Hoje em dia, a engenharia está sofrendo muito com isso, né? Com essas coisas modernas, a engenharia está sofrendo muito. Eu digo muito lá na DWT que a gente tem vendas, né? Máquinas, instalação e serviço. E eu comecei como auxiliar técnico, fui pra rua e coisa e tal. Sujou o pé. Pra caramba. E, puta, mão, né? Milhares de desafios, muita mão, o corpo inteiro. Chegava fedendo diesel. Minha mãe, coitada. A cara preta. Minha mãe, quando ela me viu, acho que ela sentia meu cheiro a 2 quilômetros. E tadinha, se matava lavando minha roupa lá. E hoje eu comento muito com a galera lá. Eu falo, cara, se a gente não evoluir, técnico acabou. É isso. Técnico acabou, não há curso técnico, esquece. Eu falo lá para o pessoal do RH, eu falo, esquece, é engenheiro. Se a DWT não for capaz de andar numa velocidade em que o corpo técnico seja formado por engenheiro, nós vamos quebrar. A gente nunca vai evoluir. Então a gente faz esse trabalho constante, e é uma tristeza, né? Mas a empresa nossa tem que ser a escola, o cara vem para dentro e você tem que formar o cara. Essa é uma realidade. Que é um custo que as empresas compraram agora, porque não tem outro jeito. E isso é um pouco da cultura, né, cara? Isso daí tem que... A nossa cultura mudando, porque eu lembro do primeiro eletricista que me treinou, seu Geraldo, ele falava assim, aqui você não fala, você só escuta. Só escuta, vai aprender. Só escuta. E eu não podia falar e a minha função era carregar a mala de ferramenta dele. E o cara era tão maldoso que ele pegava uma mala de ferro, enchia de ferramenta e fazia eu sair andando. E só usava a chavinha de um quarto, né? Só usava nada. Porque às vezes ele olhava, limpava o sensor e a gente ia embora. Então é uma outra geração, né? E como evolui com tanta rapidez, né? E aí, agora, voltando ainda na sua história, você nessa virada de chave que você mudou o rumo da GIMI e ali você se entendeu para um novo horizonte. Sim. A partir daquele momento até hoje, assim, qual foi? Eu acho que não, até aquele momento, quando teve alguma situação que você pegou e falou, putz, eu não vou conseguir. E uma situação dolorida nessa sua história
de implantar, até implantar, por exemplo, né, o Piccolo, até ali aquele momento, teve alguma hora que você falou assim, e agora? Tô sem rumo. No Piccolo não, mas a gente já desenvolveu muita coisa, né? Mas tiveram algumas situações técnicas de falar, não consegui entender o que tá acontecendo. E aí vai para casa e, putz, não vai, não consegue, aí conversa com um, conversa com o outro. Mas sempre tem uma luz, né? Ou de algum lugar vem, se você procurar, ela vem. Então, tem algumas circunstâncias, mas tem algumas delas, conversando com meu pai, saiu. Sabe, aquela pergunta, pai, eu não consigo entender isso. Mas você já tentou? Não. Aí, na hora que você fala, né? Isso que você falou é tão óbvio. Então, o que você faz? Imagina, pai, isso aí não é... Tá bom, deixa pra lá. Aí, vou tentar. E aí dá certo. Mas, assim, teve várias de... Teve uma vez que a gente tava nós fomos fazer o ensaio de 31,5K. E estávamos na Itália. Então, não tinha como pegar uma chapinha amanhã cedo na GIM e levar pro laboratório, sabe? Tava 11 mil quilômetros de distância. E no ensaio, na hora que fomos fazer o ensaio de curta duração, fundiu o polo do disjuntor. Como é que eu vou continuar o ensaio? E perdi, porque eu tinha 2 colunas, uma coluna de entrada, o polo do disjuntor fundiu. Quebrou o polo. Bom, laboratório, obrigado, vou pro hotel, vou ver o que eu vou fazer. Aí, 3 horas da manhã, eu vou alimentar pelo outro lado. E faço o arco interno pelo outro lado. Vambora. E foi. E vai. Mas aquela noite foi realmente, parou aqui. Vai parar aqui. E você chama isso aí do quê? Sexto sentido? Porque tem várias formas agora de chamar isso. Eu acho Sexto sentido, sua fé, Deus. Cara, eu acho que é isso? uma soma, né? Tem 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então tem que ralar, meu. Se você não desistir, sempre haverá uma solução. Seja de joelho no chão, como você falou de rezar, vale tudo, né? Vale tudo, né? Vale E tudo. quem tá aberto, né, a conquistar, vai conquistar. Sem né? dúvida. A energia vem. Ela vem. O mundo conspira para todas as coisas acontecerem como tem que acontecer. Desde que você faça a sua parte. Meu pai é um homem com pouco estudo, mas um sábio. E meu pai sempre, eu tenho isso comigo e eu levo isso para minha vida e é o que eu quero ensinar para meus filhos. Que Deus, cara, seja como você chame ele, Deus ele é responsável por 1% só da sua vida. Os outros 99% é tudo com você. Sem dúvida. E aí já parei algumas vezes, principalmente na minha adolescência, eu me lembrava, e aí, puta, Deus é tão pequeno assim para me dar 1%, mas aí depois veio a maturidade e me trouxe, né? O 1% é você acordar de manhã. Opa! E sem ele, é o dom, né? não veio o 2, não veio o 3, não veio o 4. E os outros 99 é tudo que você pode conquistar e tá aí para conquistar, né? E grandes conquistaram, por que nós não? Né? Por que não? Sem dúvida. Somos capazes também, né? Então é muito isso. E aí, cara, que bacana conhecer sua história, saber até esse momento aqui, porque você vem de uma... A GIM já era grande. No nosso mercado. Você sabe que é interessante, né? Porque por dentro a gente acaba não percebendo, né? O quanto a empresa é grande, ou o quanto a empresa é reconhecida tecnicamente. Aí eu ando muito, né? Eu viajo muito, eu faço muito evento, palestra, converso com pessoas, visito o cliente. Eu tenho esse hábito de me relacionar e representar a GIM. E eu escuto muito isso. Cara, a GIM tá muito grande, a GIM é muito grande e tal. Mas a gente não percebe, né? Porque você tá por dentro. Uhum. Quando você tá sendo fervido, a água não tá quente, né? É verdade. Não percebe, mas é uma realização sem tamanho. Mas quando você chegou ali, que você deu esse marco, que você cravou essa estaca, a GIM já tinha uma representatividade gigante no mercado nacional, né? Sem dúvida. E aí, GIM é uma marca, não é uma grife. E você foi e cravou a estaca depois da estaca, né? Eu e a equipe, né? Sozinho ninguém faz nada. Ah, de fato, Mas assim, na sua história, você trouxe esse sentimento de buscar a estaca, pelo que você falou. Sem dúvida. Eu preciso buscar a minha próxima. Vou buscar a próxima. A vida toda. Que legal, né? Isso você dá por qual motivo? Pela sua educação, pelo nível de educação, do alicerce familiar? Sempre é.
né? Se você não tem apoio, você não pula. Somos dos nossos pais mais do que pensamos, né? Sem dúvida. A parte boa e a ruim, né? A Porque a parte gente boa acaba é- copiando muito, né? O filho é uma esponja mesmo. O filho faz o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então ele copia o que a gente faz. É verdade. Então, acredito que sim, tem uma parcela importante disso, tem uma parcela importante que é a composição, né? Da família que você compõe. Então você sai de uma família e compõe outra. Sim, Então o parceiro que você encontra é muito importante. verdade. Porque ele pode te ajudar muito, que é o meu caso, e pode atrapalhar muito. Não é o meu caso, graças a Deus. Graças Mas a Deus. gente tem muita história por aí, né? E aí a vida vai sendo vivida e eu acho que o sentimento, conforme vai vindo a maturidade, né, vai vindo a idade, você vai olhando os passos que ficaram para trás, né? E Nossa é só aí Senhora. que você começa a enxergar isso, E né? a gente amadurece e fala, puxa, eu perdi tanto tempo batendo a cabeça nesse trocinho tão pequeno, né? A Hebe Camargo sempre falou isso, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho dó. Eu aprendi tanto. Tanta coisa vai embora tenho agora, dó né? de morrer. E agora uma outra pergunta que eu queria saber, você fez esse estágio fora, depois você veio para dentro, se formou ali em todos os setores, e aí depois você assumiu projetos, e como foi a sua primeira experiência como um líder? Como foi ser um líder dentro da empresa, a sua primeira experiência? O que você sentiu no seu primeiro dia de líder? Como foi entender aquilo? E qual foi a responsabilidade que você olhou adiante de você? De novo, né, a administração daquela época, quem conduzia era o meu pai, muito sábio, não me deu o cargo. Ele disse, o cargo está aqui, venha pegar. Então, esse caminho foi natural de ser projetista, de aprender a fazer projeto, depois aprender a liderar, e a coisa foi indo naturalmente, até que em 2009, nós teve uma outra estaca importante que não foi desenvolvimento, mas foi a convergência das energias, né? Convergiram. Então eu estava no AMB, e numa feira, a Jimmy estava expondo na feira da eletroeletrônica, e eu fui andando pelo corredor e, juro por Deus, trombei de ombro com uma pessoa. E essa pessoa estava com os catálogos debaixo do braço, os catálogos caíram no chão, eu olhei para pegar e pedir desculpa e devolver pro rapaz. Quando eu peguei, eu olhei o catálogo, falei, o que é isso? E o cara me respondeu em italiano, não parlo português. Aí eu respondi a ele, mas eu parlo italiano. Alguns anos antes, o meu pai me provocou. Filho, nós temos um nome italiano, sobrenome italiano, mas nem palavrão a gente fala em italiano. Vamos estudar? Depois de formado engenheiro, eu e ele vínhamos da empresa e íamos estudar italiano no Tatuapé. Fazíamos aula de italiano. Por 3 anos. E aí, alguma noção do idioma eu já tinha. E consegui me comunicar com o rapaz e disse, o que é isso? Ele falou, chave seccionadora isolada a gás. Eu falei, eu quero comprar isso. Ele falou, eu tô aqui para vender, vamos no meu stand? E saiu ali a relação que hoje é uma sociedade com o Grupo Bonomi. Mas na época não era, porque não tinha nada a ver com o Bonomi. Mas ali a Jimmy mudou de novo de patamar, porque o mundo dos painéis com isolamento em gás, seja ele misto, né, que era o caso da chave a gás só no ambiente ar, era restrito às multinacionais e elas defendiam esse nicho de mercado. Quando nós estouramos esse nicho, ou seja, entramos com a nossa chave, mudou a história da Jimmy de novo. Ela catapultou violentamente. Então ali foi a primeira virada para aquilo que foi a transformação do nunciante técnico para um nunciante gestor. Ali foi a mudança realmente da encruzilhada ali. E aí, com o Grupo Bonomi, na época era a Organização Eletromecânica de Brândola, bem pertinho ali de Verona. Aí, 2 anos depois, nós começamos o nosso relacionamento com a Poliano, que depois se tornou nossa sócia na Jimmy Poliano Blindosbarra, que é a nossa fábrica de barramentos blindados, que foi inaugurada em 2014, mas nós começamos esse namoro 2 anos antes. E depois, em 2015, chega o Grupo Bonomi comprando essa empresa que era a OMB, e assim foi. Quando a Jimmy Poliano foi idealizada, foi concebida, eu fiz um envelope e entreguei para o italiano no estacionamento da empresa lá na Itália. Então, tem um plano de negócio para você no Brasil. Ele falou, obrigado. Se eu tiver interesse, segunda-feira eu te ligo. Essa foi a resposta. No estacionamento.
Aí, semana seguinte, esse cara me ligou. Ele falou, eu não sei se você é maluco ou se você é gênio, mas eu vou pagar para ver. Ó, você tem 3 etapas aqui, você tem que pegar... Eu vou te fazer o orçamento da Itália e produto da Itália. Você tem 3 meses para vender. A primeira. Não se preocupa com o preço, a gente chega. Você tem 3 meses para vender. Se você fizer isso, eu passo para o seu step 2, que era nacionalizar partes e peças e trazer da Itália apenas core parts. E depois, se a gente entender que isso é factível e existir uma construção de relacionamento, a gente abre a empresa por aí. Quarta-feira. Sexta-feira, 2 dias depois, toco o telefone num amigo em Manaus. Eu, colega, tu sabe o que é Busway? Aí eu falei, não. Eu olhei pra cima e falei, cara, Deus é demais. Cara, nós temos o Busway na nossa linha. Pá, tu não me falou nada. Eu falei, é novo. Tá bom, me passe o projeto que eu vou te fazer o orçamento. Passou 10 dias, ele me ligou. Ó, teu preço é 330 mil na época. E por 300 pau eu fecho. Aí, bicho, tá fechado. Puf, liguei pra Itália. Fase 1 cumprida, tá aqui. Quando a gente começa a fase 2, aí o italiano falou, mas você tá brincando comigo? Eu, não, tô falando sério, tá aqui o pedido. Tá bom, vamos desenhar a fase 2. Aí, precisamos de uma empresa assim, tanto de dinheiro, tanto de máquina, tanto de gente, tá aqui o business plan, e eu acho que, e o euro na época era 2,20. Então dá para trazer aí CKD e montar aqui. Passou 4 meses dessa conversa, o euro já estava 3,50. Falei, ó, fase 3 imediata, não tem como voltar para trás. E o italiano falou, cara, eu achei que você era maluco, mas não é não. Bora, vamos constituir a empresa. E aí assinamos o contrato em 2014 e em 2014 começamos a empresa. É, que bacana. Muito, cara, uma história. E aí, quem vai ser o diretor da empresa? Aí eu perguntei, pai, o que nós vamos fazer? Ele falou assim... Seu pai estava na gestão, estava Meu na pai frente. era porque só tinha Jimmy, né? E aí eu falei, pai, e aí? Como é que nós vamos fazer? Ele falou, é você, filho. Eu falei, pai, você tá me botando pra fora da Jimmy? Aí ele olhou pra mim. Não, filho, eu tô te dando uma oportunidade, vai. Aí, tá bom, então vamos. E aí começou. Aí entrou nesse caso, aí a minha esposa de novo, né? Eu falei, quem soma, soma, né? Aí ela, você tem que fazer aquele doutorado que você queria fazer. Aí apareceu uma oportunidade nos Estados Unidos. Eu falei, pô, mas eu tô abrindo a empresa agora, fazendo doutorado agora. Falou, bicho, é agora, é a oportunidade, faz. E fizemos. Fizemos com a ajuda dela, evidentemente. E fiz. Final de 2015. Final de 2015. Cara, tudo junto, né? Tinha criança pequena, 3 crianças pequenas, a empresa abrindo e doutorado para sair. Dia 30 de novembro de 2015 eu defendi a tese. Que bacana. É emocionante. É emocionante. Muita energia. Muita energia. Muita energia. É, cara, e muita vontade, muita luz, né? Sem dúvida. Muita disposição. Deus, eu chamo de Deus, mas a vida conspira para que tudo aconteça da melhor forma, né? Desde que você faça a sua parte. Desde que você faça a sua parte. Que bacana. E ali foi a sua primeira fase. Ali, gestão. É, porque seu pai começou a história quando o seu avô veio depois, que você falou. Sim. Ele assumiu gestão ou não? Ou só deu meu força? avô? Ele foi suporte do seu pai. A gestão foi... eu acho que eles dividiam bem, sabe? Meu pai era a administração, aquela coisa, e meu avô era o técnico. Então você é a segunda geração, praticamente, de gestão, sim, de liderança. Sim. E ali esse foi o marco da sua... Mas meu pai ficou 50 anos, né? Eu tô há 5. Meu pai ficou 50 anos. Mas desde o começo você tem sua representatividade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Lá de trás, sim, né? Sim. E há 5 anos ele aposentou? Saiu. A pandemia facilitou, catalisou a saída dele. E hoje tá bem pra caramba. Ele tem 70, ele e minha mãe tem 77 anos e estão super bem. E meu pai fala, pelo amor de Deus, me arruma serviço. Não quer saber não abandono minha vida de vagabundo nunca mais. E como foi a saída dele pra você? Um orgulho? Eu acho que foi a missão cumprida, né? Pra ele, missão cumprida. É um orgulho das duas partes, né? Tanto pra ele quanto sem pra dúvida, você, né? Sem dúvida. Satisfação gigantesca. E como foi a pandemia que veio, com aquele se afaste, né? Fique fora, foi aquilo? Porque ele ficou fora fisicamente. E aí, o que se passou na cabeça dele, eu não sei. Mas o que passou publicamente entre nós era, cara, você tem saúde, tem condições, a empresa está aqui, você está à distância, para que você vai tocar sua vida, vai viver sua vida, tem condições de fazê-lo. Mas
a pandemia, ela catalisou isso porque mostrou que fisicamente ele não precisava estar mais. E tinha alguém para tocar. Esse que é o negócio. A coisa aconteceu, a coisa andou, cresceu, sem depender exclusivamente dele. E aí ele falou, puta, é a hora, soltou. Então, mas não teve a troca da cadeira. Foi natural também? Natural. Quando você viu a cadeira, Não, você tava lá. não. Conversa franca. Conversa franca. Pai, se eu ter que... Isso foi um papo mesmo, né? Há muitos anos que eu tenho a penúltima sexta-feira do ano, eu almoço com ele. Almoço de trabalho. E aí, nessa sexta-feira... Então, porque ele é um conselheiro anual, então. Não, agora, né? Mas há muitos anos antes dessa transição de cadeira aí, a gente já tinha esse almoço. E aí, no final de 2020, ele falou para mim assim, você tem 4 meses para estar pronto. Eu falei, pronto para quê? Vou sair. O ano que vem, 50 anos da GIM, eu estou fora. Te passo o comando. Falei, pai, mas você tem 4 meses, filho. Eu não volto mais. Falei, beleza, pai. Mas, antes desse papo, o que eu falei para ele? Pai, assim, é muito mais fácil aprender quando você tem alguém ao lado que te possa responder aquele 1% que você ainda não sabe, né? Se você continuar tomando as decisões difíceis, como que eu vou aprender? O dia que você for embora. E o dia que você for embora, eu vou de novo tomar a decisão sozinho como você toma. Talvez, se ele tivesse um conselheiro, mas meu avô morreu também muito cedo, e ele entendeu o recado, né, a mensagem. Pai, se afasta e me deixa fazer aquilo que são as decisões difíceis, e quando eu precisar, vou comer um pão de queijo, tomar um café com você, e pai, eu tenho esse problema, e faço isso até hoje. E aí ele realmente sentiu, falou, ó, tá certo, é o momento, né? Eu tinha 43 anos, muita energia, ele falou, bicho, é agora, vai, tá pronto. E passou. E foi. Foi. Que virada, hein? Essa foi uma virada pesada. E né? não demorou 6 meses, meu cabelo era coloridinho igual o seu, assim. Não demorou 6 meses e ficou assim, ó, galvanizado. Porque pesa, viu? Pesa. Você sabe o quanto pesa. É uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande e você pega uma responsabilidade de 50 anos, né? E não você só, fazia né? parte de quantos anos? Desses 50? 15. 30, não, 20 e pouco anos, já. 20. 30 anos deu de uma história, você viveu 20 lado a lado e daqui a pouco 50 anos de história para você levar. E o que você me diz assim, qual que... Mas também, desculpa eu te interromper, mas assim, é uma realidade um pouco diferente, né? Aquilo que meu pai construiu na GIM era uma realidade, hoje é outra. Nós somos um grupo hoje. São muitas empresas, são produtos diferentes, mercados diferentes, muita gente. Né? Hoje são mais de 500 colaboradores diretos. Então é uma estrutura diferente. Então nós construímos uma estrutura diferente juntos. Né? Só que hoje é totalmente diferente. Porque você começou a ter os seus acertos, suas decisões certas e erradas. Não tenha dúvida, como seu todo jeito, mundo, sem dúvida. E aí, então, ali nos 50 anos de GIM, ela tinha a cultura dela. Você consegue, você já falou que sim, mas tem algum ponto que você fala, puta, Diogo, essa é a diferença, a cultura antes de mim e a minha cultura que mudou para atender, porque assim, a cultura, ela vem numa mudança, às vezes não é nem do que a gente acredita, porque a nossa cultura como empresário, traz, né? a gente se adapta à cultura do que o mercado está trazendo. Eu sou um cara um pouco mais chato, mais detalhista com a gestão, né? Então, eu acho que uma diferença é essa. Existia uma maneira, um modo de trabalho liderado pelo meu pai, o meu é um pouco diferente. Eu sou mais chatinho, mais detalhista com as coisas, um pouco mais... Isso tende a ser o contrário, né? Não sei, cara. Porque eu venho do mundo técnico, né? Então, 1 mais 1 é 2. E ponto final. Aí, quando você vai pro comercial, 1 mais 1... Depende quanto você quer pagar, né? Pro cliente. Aí é um pouco diferente. Mas minha essência é do detalhe. Da busca da perfeição, perfeccionismo, chato, exigência, excesso de exigência comigo mesmo. Né? Então eu sou assim. Essa é uma mudança. E uma outra mudança nós continuamos uma empresa familiar. Mas hoje ela é uma estrutura organizacional que tem uma construção hierárquica
tem um conselho de administração que a gente construiu, tudo para uma empresa familiar, mas uma gestão completamente profissional. Não que não fosse gerida por profissionais, mas hoje, se eu sair, vem um CEO no meu lugar, Chave na mão e vai embora. com todas as regras estabelecidas, a documentação toda feita para que ela não dependa, ou seja, ela é um grupo de empresas familiar, mas ela está pronta para ser uma empresa grande e bem documentada, bem estruturada. E isso eu acho que tenho certeza, é uma grande virada de chave, Isso né? não tem a dúvida. Porque isso acaba com o almoço de domingo, cara. Porque uma empresa, uma família, tá tudo certo, né? Tudo pode, aquela coisa quando você chega e fala assim, ó, isso aqui não pode mais, nem isso aqui não pode mais também, isso aqui não pode mais também. Todo mundo te olha assim, o que esse cara quer? O propósito é esse aqui e tal, e todo mundo, entendi, mas aquele silêncio do almoço de domingo. Mas passamos super bem, a família entendeu o processo e às vezes é um pouco dolorido, a nossa empresa também não foi dolorido, foi um processo necessário, né? Que quando eu passei a ser o gestor, aquilo precisava acontecer. Então, devagarzinho, de uma maneira familiar, a coisa aconteceu e aconteceu muito bem, muito tranquilamente essa construção de todo esse arcabouço, aí, digamos, organizacional e societário. Você estava falando aí, eu estava lembrando, eu li um livro que chama Feitas para Durar, e ele fala muito sobre as empresas que são muito longínquas, né? As empresas que começaram tem mais de um século, qual é a cultura que traz ali? E o que você fala é uma coisa que eu li muito lá, porque é a transição de tudo que começa de um jeito e às vezes se perde porque perde a mão, porque a Jimmy era famosa porque seu pai trouxe um estilo, um produto, você veio, colocou um outro estilo em um outro produto, você colocou um outro produto, depois um outro estilo. E um monte de produtos, né? E um monte de produtos, não foi um outro produto. E aí começou a dar uma outra cara. Sim. E aí quando eu penso em cultura, eu digo isso por mim, porque a DWT também é uma empresa que também é familiar, nós temos 40 pessoas lá, mas nós somos uma empresa familiar, parte da minha família trabalha lá também, é uma mudança muito difícil. E assim, né, eu venho do mundo corporativo, trabalhei nas maiores empresas de gerador do Brasil e do mundo, antes de montar a DWT, fui gestor nessas empresas, estava totalmente apto a viver esse mundo corporativo e com muita estrutura, com muito planejamento, com muita regra. E aí daqui a pouco eu montei uma empresa, coloquei minha família e tive que virar a casa da tia Nona. E agora 10 anos, e eu só tenho 10 anos. E aí como que eu tô lutando para virar isso? Então eu tô nesse... Mas você vai encontrar o caminho. Porque tem que encontrar, porque senão não sobrevive, senão a empresa não tem longevidade. É isso aí. A Jimmy já tá nesse nível hoje de 55 anos. Sim, vai completar agora 8 de maio. É por conta disso, né? Essa mudança, essa adaptação. As pessoas, a nossa família tem que estar pronta. O que Darwin falou? Não sobrevive o mais forte, nem o mais inteligente. É aquele que se adapta. É aquele que se adapta. Isso. A gente tem que se adaptar aos tempos. E isso é cultura, né? Eu acho que também é um outro papo bem moderno falar sobre qual é a cultura da GM. Mas eu fico pensando muito com isso que eu fico lendo esses livros aí. Eu gosto muito de ler livros de autoajuda, porque eu sou um ser humano que precisa de muita ajuda do poder celestial precisa me ajudar muito. E aí eu fico buscando muita ajuda. E hoje a gente fala muito sobre cultura, né? E que legal ouvir isso de você, entender. Tá me ajudando pra caramba, né? Tá me enriquecendo muito, porque é uma virada de vida, claro, né? Uma coisa se adaptando, mas é tão difícil, só a gente que sabe que quer ter uma empresa familiar e ela se adaptar desse jeito, né? E aí chegar num nível desse, várias empresas, com a família dentro aí... Família dentro, os sócios são empresas familiares também. Não é brincadeira, são culturas organizacionais distintas. Mas acho que a principal regra da nossa cultura é: sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou mais longe. Sim. Então todas as decisões tomadas em grupo têm mais chance de serem corretas. E aí, para que a Jimmy crescesse como ela cresceu rapidamente, né? Então o tamanho dela ela multiplicou por 10 nos últimos 10 anos. Não é brincadeira, é um crescimento realmente fora da curva. Por quê? Porque nós nos associamos. Nós trouxemos gente que sabe, sócios e colaboradores também. A gente faz em casa e busca no mercado aquilo que efetivamente nos falta. Mas a Jimmy é uma escola. Esse aqui é o negócio. Nós fazemos
a turma em casa. Até por isso sofremos um pouco, porque os nossos concorrentes vêm toda hora, acham que a GIM é uma loja de funcionários, sabe? Vem nos roubar funcionários. Lá na DWT também a gente forma. A gente vem num mercado que a DWT, por conta do estilo que a gente, das crenças que nós temos, a gente acredita que não dá para trazer o concorrente para dentro de casa, Sem dúvida. porque é uma crença, a gente quer um outro caminho. Não sei se é o caminho certo ou errado, mas isso eu que fundei, os meus sócios agora, a gente tem muito isso. O nosso caminho não é o do fulano. O nosso caminho vai... Senão nós seríamos ele. Né? Pois é, e não quero, vamos para o outro caminho. Então a gente tem, lá na DWT a gente não contrata ninguém da concorrência. Todo mundo para ser formado ali, para aprender, e está cada vez mais difícil formar as pessoas, né? Vai chegar um momento que você vai ter que ir para o mercado também. Mas aí de um poder intelectual, você diz, num nível hierárquico. Depende da necessidade tua, para onde que você precisa crescer. Uma vaga específica. Às vezes você não consegue, não dá tempo. A tua empresa precisa crescer, não dá tempo de você formar esse cara em casa. Isso a gente já sofreu. E a gente está sofrendo exatamente, você está falando isso, eu estou sofrendo exatamente isso agora. Porque dentro dos nossos pilares, a gente tem um de serviço, que é o primeiro nosso. E o primeiro, ele foi meio que machucado para a gente criar os outros, para a gente levar a empresa. Mas a nossa empresa também, em 4 anos, ela o que ela não fez em 6, ela fez em 1 ou 2. E a gente virou a chave. E aí dói. E aí a gente está nesse momento, a gente está sofrendo muito. E o principal pilar, que foi o primeiro, a gente não tem. E a gente está tentando trazer de casa, tenta empurrar, tenta puxar, não estamos conseguindo. Estamos vivendo exatamente o que você está falando. Vai para o mercado, não vai ter jeito. Exatamente, a gente está vivendo exatamente esse momento. É muito difícil. E é dolorido trazer não sei se para mim que quero o fluxo, porque eu estou numa ponta dentro da DWT que eu quero o fluxo, eu quero tudo acontecendo, eu quero as frentes seguindo e a gente juntar todo mundo. Exato. Mas só que aí dói em algumas pessoas, né? E aí é difícil de conviver isso, eu acho que essa é a virada que você contou que vocês viveram lá, né? Sem dúvida. Que bacana. E aí, como que é o nome do seu filho mais velho que está estudando em Nunziante. Nunziante. Quando a esposa... Você tá pego. Olha, sua história quando a esposa ficou grávida, nós saímos lá do ultrassom e a médica falou, é um menino. E aí eu fiquei, nossa, como é que vai chamar esse menino agora, né? E sentamos dentro do carro, a esposa virou, que ela é muito prática e objetiva. Presta atenção. O menino pode chamar Nunziante desde que seja Júnior. Eu falei, porra, você topou Nunziante, eu não vou topar Júnior. Não. Nunziante Júnior. Aí o outro é o Jair, que nós homenageamos o pai da minha esposa, ou seja, o meu sogro, Jair. E o José, aí tem a história dele, que é o meu avô por parte de mãe, José. Minha avó, Alice, parte de mãe. O avô por parte de mãe dela, José. E a avó, Alice. Então, os 2 casais, os pais das mães nossas, José e Alice. Bom, veio o terceiro, ou é José ou é Alice. E aí tem uma história, a esposa sonhou com o avô, e falou, estou te mandando o José. Aí o dia que foi fazer o ultrassom, a médica perguntou, e aí pai, o que é? Eu falei, José. Aí ela fez o ultrassom, você já sabia que era menino? Eu falei, aqui, ó. Aí contamos o sonho, né? A médica falou, cara, impressionante isso, né? Eu falei, mas é o José. E tá lá, tem 13 anos já o José. Que bacana. É muito bom, família é tudo, né? Oh. E assim, não dando spoiler, né? Mas o Nunziante Júnior, esse daí tá pego, né? Ele construiu uma história no meio dessa história. Eu acho que depende de como ele vai ver a coisa, né? Mas ele é um menino... Os nossos 3 meninos são muito evoluídos, cada um de um jeito. E ele é um cara muito tranquilo. Muito tranquilo. Então eu vejo que ele entende como oportunidade, não como eu via. Eu via um pouco de ameaça, mas ele não. Ele enxerga como oportunidade. Pô, meu pai e meu avô abriram um caminho. Então o meu nome é forte. Eu vou surfar essa onda e entregar a minha parte. Eu sinto isso dele. Não sei se um dia qualquer ele vai vir. Ele vai vir contar a história dele, depois eu vou descobrir o que ele pensa. Mas isso é muito inteligente, né? Mas ele é um cara muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. E seu pai como era? Tranquilo também. Meu pai é um cara tranquilo. Eu sou mais agitadinho. Você é agitado. Mais agitadinho. Você tirou a tranquilidade e agora talvez venha a tranquilidade reinar novamente. Não sei, vamos ver. Mas os 3 moleques nós são muito inteligentes, né? Cada um do seu jeitão. Mas vamos ver o que cada um deles vai escolher, né? Porque eu tinha escolhido ser técnico a vida inteira. E já faz 15 que eu adoro ser engenheiro, gosto de desenvolvimento. Mantenho um departamento de pesquisa e desenvolvimento ativo dentro da empresa, que quem lidera sou eu. Tenho lá o pessoal
que colabora, eles tocam o dia a dia, eles são os gênios da história, mas eu quero que aconteça. Então eu fico. E tanto é que nós estamos há 5 meses testando painel na Europa, tá lá, tem um colaborador. A turma trocou, mas tem um cara que ficou 5 meses lá. Tá aprendendo. Cara, Legal. ele é ótimo colaborador nosso, tá em franco desenvolvimento, mas isso é um DNA da GIMI, desenvolver. Isso daí é o incentivo à educação, né? Oh! Hoje eu falo muito isso lá com a gente lá, inclusive nossa escola para criança surda começa agora, essa semana, quinta-feira. Aliás, belo projeto, parabéns, viu? Conta um pouco aí pra tu. Não, parabéns, é só minha obrigação, né? A galera fala muito Será? sobre isso, é minha obrigação. Eu nasci com essa obrigação. Mas a gente, por conta do meu filho mais velho, Sim, o Davi, claro, você né? contou. Ele é surdo e aí a gente começou esse projeto. E eu vivo muito, e assim, claro, isso não é uma... Mas você podia se conformar, fica com o elogio. Você podia ter se conformado de cuidar só do Davi. É isso que eu quero te dizer. Tá de parabéns pelo teu projeto, porque você tomou a iniciativa de fazer por outros. É isso que eu quero na verdade, enaltecer aqui, para quem não conhece o projeto. Na verdade, eu penso que eu preciso ensinar alguma coisa para meus filhos. E talvez a engenharia não, tanto que eu não sou muito bom professor para isso. Mas mas eu queria que meu pai me ensinou a hombridade que meu pai passou para mim, meu pai e minha mãe são, né, a ética, a honra, a dignidade, de levar isso à frente. Isso aí eu aprendi pelo instinto que meus pais me ensinaram. E aí meu filho, eu faço isso porque é minha obrigação de ensiná-lo que ele tem uma responsabilidade nesse mundo. Porque eu falo muito para as pessoas que vivem, principalmente as meninas que vivem comigo, a gente tem que ter uma responsabilidade, senão a gente vem para esse mundo e sai dele como uma barata. E para mim não ser uma barata, é minha obrigação tentar ensinar o meu filho que ele tem uma responsabilidade. Tem que escrever o nome no tijolinho, né? Tem que fazer, tem que escrever, tem que ter alguma coisa. E aí a gente começou esse projeto, é uma ideia de outras pessoas, e aí eu venho tentando fortalecer. Hoje ele está com outras pessoas, a gente inaugura na quinta-feira, mas quando me chamaram eu falei, cara, eu acho totalmente legal, é isso daí, faz todo sentido, só que é o seguinte, é educação, e é primeira, quarta série. Se a gente não cuidar da primeira, quarta série, a gente chega a lugar nenhum. Falta a base, né? E a educação, o estudo, ele é muito fundamental e muito pouco falado, né? Sim. E quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu vejo muito com os amigos empresários, né? E aí você fala, estou puxando isso porque você está falando da GIMI, ser uma escola, de ensinar, porque hoje eu não sei se você vive isso, mas muito, eu sou rotariano e lá no clube é totalmente normal a gente sentar ali e aí a galera fala, puta, não acho mão de obra, não acho mão de obra. E eu acho que a nossa responsabilidade como empresário é trazer educação, ajudar pelo menos na educação. Nós temos um programa na GIMI, nós apoiamos um projeto social, que é nosso vizinho, que é o Instituto Emaús, e lá tem cursos profissionalizantes. Adivinha o que tem lá? Elétrica, óbvio. Então tá na comunidade em volta da gente lá, e nós suportamos essa formação lá também. Essa é a nossa responsabilidade. Não tenho dúvida. Porque se a gente sofre tanto com a educação, reclamando que a mão de obra não vem qualificada como precisa, vamos fazer. A gente tem que tomar Se bem que a gente já paga impostos para isso. Sim. Né? Mas, enfim, a nossa realidade é essa, e vamos fazer a nossa parte. É a nossa realidade. Cara, muito bacana ouvir toda essa história, fazer sentido. Eu, com certeza, saio daqui, tenho certeza que quem está ouvindo, né, para você ver, né, eu tenho só 10 anos de história como empresário e saio com esse pensamento, principalmente nessa virada, né, de profissionalismo. Tenho buscado exatamente isso, Nuziante. Eu tenho vivido exatamente essa dor que você falou, de ter que talvez pensar, né, em trazer alguém de fora. E vai fazer. E também vivo essa mudança de cultura, de trazer desse processo familiar, né, de amizade, de transformar. Existem milhares de processos, mas sempre o lado familiar faz ele, né, pô, tá tudo bem, né? Mas tem um dado momento que você vai precisar virar a chave. E aí, ele vai ser agora. Então, e a informação que vem de fora, como você falou, né? Às vezes trazer alguém do concorrente e tal, nós não sabemos tudo. Sempre tem alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. Verdade. Então, a soma acho que é importante. É verdade. Por que o cachorro vira-lata dura tanto? Por quê? É uma mistura de tudo que vem, cara. uma linha pura, né? Tem um cachorro lá de raça pura, ele é bom, mas ele é frágil. Então, quanto mais você fortalecer, é fortalecendo vindo com experiências externas. É importante. É bacana. Eu já saio daqui com uma lição de casa. Obrigado, cara, por isso daí. Agora eu queria que a gente pensasse, que você contasse um pouco sobre, lógico, já falou da GIMI, de toda a história, de todo esse grupo que vem cercando você agora, mas como que você enxerga a GIMI agora
para sua comunidade onde você está ali, o que que a GIMI representa ali para a comunidade, o que ela representa para a comunidade da elétrica, da engenharia, né? E o que que você pretende buscar daqui para frente com isso, com essas responsabilidades? Só isso que você quer saber? Só. Então tá bom. Eu acho que a GIMI, ela cumpre a missão social dela, né? Nós temos muita gente lá, nós cumprimos todas as nossas obrigações rigorosamente em dia com os nossos colaboradores. Nós temos vários projetos, seja na comunidade em geral, como com os 525 que nós temos hoje lá. Que se eu for fazer uma continha, são 2.000 pessoas, no mínimo, Fácil. diretas, influenciadas por nós. E eu acho que a gente cumpre a nossa parte. Nós temos um grupo cuja longevidade, nós temos colaboradores chegando a 40 anos de empresa, né? Então isso não é para qualquer empresa. Significa que a empresa realmente ela é sólida, ela é séria e ela cumpre a missão dela. Eu acho, respondendo a segunda parte da sua pergunta, a GIMI, ela desde sempre ela é vanguarda. Ela se posiciona como sendo uma empresa de desenvolvimento, ela puxa a responsabilidade para ela, dizer, isso falta no mercado e nós vamos fazer. E fazemos sempre puro sangue, nós desenvolvemos as coisas, nós trazemos gente, desenvolvemos material, fornecedores, colaboramos com fornecedores, desenvolvemos empresas. Eu acho que isso é inspirador ao mercado, né? Nós não acertamos todas, evidentemente, né? Tem muito cliente que fica chateado com a gente porque erra, porque prazo de entrega, porque entrega um produto que não funciona a contento, mas a responsabilidade nossa é até o último dia. O cliente está satisfeito? É isso que você comprou? Agora sim. Então tá bom. Então a missão está cumprida. E para o futuro, nós estamos passando e vamos, nos próximos 5 anos, ter uma passagem disruptiva tecnológica. Isso você pode ter certeza. A corrente contínua está voltando. Nós vamos ter que aprender a trabalhar com corrente contínua. Uma parcela da nossa vida vai voltar a ser corrente contínua, que nós não sabemos lidar, né? Pelo menos a gente aprendeu tudo na escola, corrente alternada. Exato. Né? Corrente contínua era só para fazer exercício de circuitos elétricos, né? E toda a parte de proteção e controle vai entrar num conceito meio computador, sabe? A gente vai, eu acredito, né? Aqueles relés individuais em cada adjuntor, essa coisa vai mudar muito. Inteligência artificial vai nos influenciar. Onde é o limite, não sei, mas essa turma que está entrando na engenharia agora, ou que vai se formar aí agora, né, dos 20 e poucos anos, essa turma vai vivenciar um momento histórico. Isso eu tenho certeza absoluta, em que realmente a eletrônica, o banco de dados, o Big Data vai ensinar muito. Não vai ser mais construção daquilo. Essa quantidade imensa de conhecimento que nós já geramos, né, que a humanidade já gerou, vai voltar e vai executar serviços por nós. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Que a inteligência artificial trabalhando não por só nós, né? por nós. Isso sem ter absoluta certeza. E como assim, não falando da receita do bolo, é óbvio, mas como se posicionar como um empresário, como um responsável por um plano de negócio, pelo menos para começar um pensamento. Por exemplo, se for escute, assista, leia, viaje, vá atrás de feira. Tem que entender para onde a biruta está virada, onde o vento está indo. A gente tem que ficar muito atento. Porque hoje, até, 20 anos atrás, qualquer mudança levava 10 anos. Né? Uma mudança, vamos mudar de tecnologia. A Europa assinou um decreto de fim do SF6 19 meses antes do fim. E não mudou a data. 1º de janeiro de 2026, na Europa, até 24 kV não pode mais gás. 19 meses do decreto. Nós estamos falando de uma mudança tecnológica importante. Não tinha substituto natural. E se deu aí menos de 2 anos. E ponto. Então, é uma velocidade muito grande. E se a gente não estiver atento, perde o bonde da história e fica para trás. E a gente tem a adaptação, né? De novo, Darwin. Darwin. Eu acho que o momento da humanidade é adaptação mesmo, né?
Não tem, acho que não é adaptabilidade, né? Isso aí eu acho que é tudo para quem quer se manter vivo. Sim. Não estou nem falando para o sucesso. Mas é uma A savana, né, sobrevivência. cara? Porque você olha para os lados, você tem leão, tem tigre, tem tudo que tá te caçando, os concorrentes estão aí, se você bobear, 2 metros para trás já foi, acabou. Tua Não empresa pega mais, né? não pega mais. Não pega mais. Sua empresa acaba. É o que você falou, a velocidade de que tudo acontece é muito rápido, né? Oh. E a gente tem que acompanhar, e por isso daí precisa da audição. Tá atento, ouvindo, né? Com a orelhinha, a anteninha da orelhinha em pé. Mas a própria natureza é muito sábia, né? A gente tem uma boca e 2 orelhas. É verdade. Tem que ouvir pelo menos o dobro do que você fala, né? Pois é, é verdade. E hoje mais ainda. É. Tem que ver, tem que ouvir o que está acontecendo e muito atento. E você acha que no seu mercado, por exemplo, a inteligência artificial, qual que é a maior força dela? É no desenvolvimento ou é no produto mesmo que você leva para o mercado? Eu acho na qualidade do produto ou o produto vai se mover? A física não mudou. E acredito que não deva mudar nos próximos anos aí. A física, né? Pura. Mas a maneira com que a gente interage o conhecimento, a inteligência artificial, ela é um catalisador enorme disso. Então, eu acredito que o desenvolvimento vai ficar mais rápido das coisas. A gente vai entender as coisas com muito mais rapidez. É muito... tem que ser uma troca muito mais rápida, né? Nossa Senhora! Tem que ser muito mais rápida. E você, no produto que todas as suas empresas elas trazem, assim, que é o físico mesmo, que você traz e você acha que a inteligência artificial ela vai modificar a forma que as pessoas trabalham para que elas façam aquilo ser mais moderno, ou não? Eu acho que sim. Inclusive, eu entendo que a maneira de se fazer as coisas vai ser modificada, porque nós vamos o tempo todo perguntar como que eu posso fazer isso aqui melhor, mais rápido e mais barato? E a informação virá. Então haverá essa provocação o tempo todo. Então quem quiser, né, se provocar, comece a fazer perguntas. Né? E essas respostas com certeza vão mexer com a tua maneira de pensar. E eu acredito que isso vai realmente catalisar a evolução. No nosso mercado, estou falando de painéis, de barramento blindado, isso eu tenho absoluta certeza. Isso vai Novos acontecer. metais, novas formas de construir. Tudo tem muita tá muito né? rápido, muito rápido. E adaptação Com o preço do cobre, cara, como tá? Pois é, né? Temos que achar outra E saída. a gente vendido, né? E o problema de tudo é que a gente tá sempre vendido. Atrasado. Né? Você vendeu com cobre a 100, hoje já tá a 120, o petróleo vai a 200. Cara, a gente enfrentou isso recentemente aqui, 19% de aumento no cobre. Em um mês, Rio de Janeiro. Imagina a gente que vende um gerador, entrega ele, sei lá, em 60 e a instalação começa depois de 30. E aí você vende hoje, daqui 30 dias você fala pro cara como? Nós temos contrato, aumentou 19%. Nós temos contrato dentro do grupo desde 2024. Eu falei, entreguem, nem... atualiza o preço de acordo com o contrato, entrega. Vamos resolver o problema. Se você for olhar para o custo, esquece. Vira a página. Devolve o pedido. Vira a página. Mas não pode, né? Como é que você vai fazer isso com o cliente? Não tem como, né? Bom, meu irmão, muito bom, né? Puta, muito feliz aqui de ouvir a história da sua família, a sua história, saber de tudo isso que aconteceu. Já conheci um pouco, mas saber dessa essência, ter essas vertentes é muito bom, fico muito feliz. E aí eu queria que você, que é um líder dentro de uma companhia com tantas pessoas, né, um líder de opinião, um líder na frente técnica nossa, que você falasse para a gente aqui e deixasse uma mensagem para quem chega aí, porque com tudo isso que você está falando aqui, que é o que a gente fala, que é o que a gente diz no dia a dia hoje, que é sobre a inteligência artificial, sobre tudo mudando, sobre os valores diminuindo, né, os valores que eu digo, o valor de conceito das coisas diminuindo. Tem outros empresários tão novos quanto eu e bem mais novos do que eu, que estão. Eu conheço, por exemplo, amigos que estão começando com empresas de painéis, e aí eu queria que você desse uma empresa de painel fecha, cara, esquece. Esquece painel. Vai passar fome. Para com isso. Mas dá uma diretriz para quem quer ser um grande empresário, para quem quer ter o sucesso, para quem quer buscar o que você conseguiu trazer até agora. Primeira coisa, se eu puder sugerir, estude. Muito. Muito, muito. Esteja atento. Leia muito. Escute os outros. Assista a grandes empresários falando. Tente entender o que vem de mensagem subliminar numa frase bem colocada
por um empresário de sucesso. Tá? Não estou falando que sou eu, estou falando que eu faço isso, de escutar os demais. Segundo, para a gente aprender a jogar bilhar, a gente tem que perder. Tem que jogar com quem é melhor do que a gente. Então observe quem é melhor que você. Às vezes a gente fica, puxa vida, aquela empresa é grande. O que ele faz de diferente? Né? Mas invista na sua formação. É importantíssimo. Para mim, a leitura é fundamental que a gente invista em si mesmo. Então, leia, estude, procure os cursos estabelecidos, né? Curso normal de formação, pós-graduação, lato sensu stricto, mas estude, forme-se. E se os mais jovens aí que ainda não escolheram sua profissão, vai ser engenheiro, porque tem muito campo, falta engenheiro. Como é que uma sociedade do tamanho do Brasil, né, da sociedade brasileira, e um país continental como o nosso, tem 1/10 do que forma de engenheiro a Coreia? Não pode, não existe. E eles vão passar na nossa frente. Eu falei, agora há pouco, estão falando dos leões lá e dos tigres. Os caras estão correndo na nossa frente e nós estamos olhando. Nós somos deitados eternamente em berço esplêndido. Não pode, cara. Nós temos que investir. E para você, empresário, que quer se diferenciar, o que você tem que fazer? Ser diferente. Pensar fora da caixa. Tem que olhar onde está o mercado, onde está a necessidade do teu cliente, que cliente você quer atender, e você tem que superar a expectativa dele. Não tem jeito. Pelo menos entender o que ele quer. Aí depois vai desenvolver o que ele precisa. Bacana. Essa é a minha leitura geral, vai. E fica muito claro, né, cara? A sua lição vem de gerações, né? Não é uma lição que vem de gerações, vai seguir por gerações, né? Um projeto que vai seguir por gerações e é uma energia que pode movimentar muitas pessoas, cara. Tenho certeza que o dia de hoje, além de eternizado aqui, cara, serve de lição para mim, vai servir de lição para muita gente. Então, eu que cara, quero te agradecer muito, é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa com você, te ouvir. Muito obrigado pelas lições, muito obrigado pela sua história. Eu que agradeço. E hoje a energia veio de você, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a honra do convite. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. É isso Falou, aí. pessoal. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um dia sensacional com a presença aqui do Nuziante, mostrando pra gente a história da família, né, o quanto a família é importante, que é fundamental. Isso é a história de sucesso da família, da comunhão entre pessoas e da vontade de estudar e da busca por um futuro melhor. Então, hoje a energia vem do Nuziante. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Agradeço a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Desejo que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham muita saúde e muita disposição para lutar. Muito obrigado. Aí.